Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! O Bahia brocou, então sem muito lenga-lenga, sem muita conversa, eu quero o seu like para chegar já daquele jeitão. E eu quero o seu like para o Bahia avançar agora das oitavas para as quartas. A gente já avançou da terceira fase para as oitavas, agora as oitavas para as quartas. Então deixa o like para isso acontecer. Deixa o like, papai. Que a gente vai acompanhar a repercussão aqui de mais um triunfo do Bahia. O Bahia nem precisava vencer, mas o Bahia de Senna gosta, né? Gosta, faz parte, né? Da caminhada, faz parte, né? Vencer toda hora. Tá bom demais, tá bom demais. Então vamos ver o que estão falando do Bahia. Vamos comentar sobre o que estão falando do Bahia. A gente já fala demais do Bahia também, mas falar do Bahia nunca é demais. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Não esquece do like. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações, quadrão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Primeiro destaque tá na sua tela pros números desse cara, velho. Esse cara que em pouquíssimo tempo já tá conquistando o coração do torcedor tricolor. Por quê? Empenho, raça, determinação, vontade, dedicação. Isso tudo vem reverberando em campo com gols, assistência, contribuição, construção, resultado. Carlos de Pena. E veio de graça, viu? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Os jogadores que vieram de graça pro Bahia. De Pena, Juba, Arias, Everton Ribeiro. Tem mais aí, tem mais. Vai lembrando aí pra mim. Vai lembrando aí pra mim. Muito bom ver De Pena jogar, entrar, contribuir. E é muito bom ver um cara que merecia fazer o gol. O jogo de ontem foram apenas 8 minutos, né? Nessa sua trajetória pelo Bahia não tem nem 90 minutos ainda. E olha quanto ele já fez. Nesse jogo de ontem, um gol, uma assistência, um passe decisivo, uma finalização, né? Foi no gol, o gol. 2 passes certos, né? De 2 tentados, 100%. Nota SofaScore 8.7. Partida impecável de Depena. Impecável. Só não teve uma nota maior porque não jogou mais tempo, né? Se jogasse mais tempo, certamente acertaria mais. Porque o cara tá nesse nível. Muito bom ver Depena jogar e contribuir com a manutenção da rotação do time. Outro destaque é esse cara aí. Jean Lucas já faz a sua temporada mais artilheira da carreira, né? Jogador que passou por Lyon, Brest, Mônaco, Flamengo, Santos. Olha o currículo. Carreira sensacional. O Bahia tá jogando muita bola. Identificado, contribuindo com gols, né? Foi o 7º gol com a camisa do Bahia, contando com o amistoso em Manchester, né? De maneira oficial aí, 6 gols, né, nessa temporada, nessa caminhada, vestindo a camisa do esquadrão. Investimento que valeu a pena demais já. Isso daí eu falo sem medo de errar, sem medo de envelhecer mal, sem medo de zicar, nem nada. Investimento que valeu demais. Jean Lucas joga muita bola. Vamos ver agora o que o pessoal do Sport TV falou sobre esse triunfo do Bahia. Lembrando que a imagem vai ficar estática, né? Na hora dos melhores momentos, por conta de questão de direitos autorais, você já sabe, né? Do Abel, gente? Ah, não, vamos para o Bahia, certo, é. O Bahia que, aliás, viu, quando eu falei das vitórias do Botafogo lá, foi o único time a derrotar o Botafogo nesses últimos 10 jogos. Bahia. O único time que derrotou o Botafogo, né? No Newton Santos. No Newton Santos foi o Bahia, que vive. Tem bastante gente na hashtag troca de passe aqui dizendo exatamente isso. Daqui a pouco eu vou tentar ler umas mensagens aqui para vocês. A gente já está vendo imagens aí do Heriberto Rios lá em Santa Catarina, lá o Criciúma recebeu o Bahia havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 1-0, e olha, o Criciúma fez um bom jogo hoje contra o Bahia, porque tem um bom time. Teve condições de sair desse jogo classificado, apesar do agregado ter sido 3-0, Pô, 10-0 é barril. O Criciúma teve muito próximo de empatar o jogo, né, o confronto, até a parte final do jogo, quando o Bahia conseguiu o seu gol, até num momento em que o Criciúma pressionava bastante o Bahia, né, Mansur? O jogo para mim, num todo, teve alguns momentos do Criciúma um pouco melhor, mas todo o jogo é equilibrado. O Criciúma muito forte no início do jogo. Bolassi fez um bom jogo de novo, né? De novo. E muito bem o Felipe Matheus. Aliás, o Criciúma sente quando ele sai. É muito bom jogador, o Felipe Matheus. Já está lá há bastante tempo, a canhotinha. Esse é um dos gols dos anulados que houve impedimento. Bastante claro o impedimento, né, do Viseu. Do Viseu, Felipe Viseu. Mas o Felipe Matheus, quando sai no segundo tempo, ele sai sentindo, e aí é um problema. O Criciúma tem dificuldade de repor a saída dele. A partir da metade do primeiro tempo, o Bahia começa a dar o jogo a cara. E aí o pênalti, né, Mansur? O Klaus marcou no campo, a chegada ali do Marcelo Esse pênalti de Arias foi loucura, né? Fiquei puto. E o Klaus nem viu, pô. Dele, tava de costas pênalti, ali, mas Arias. O VAR chamou e a bola claramente pega no corpo do Arias. Passou vergonha, e o Klaus. acabou sendo anulado.
O Bahia, a partir de dado momento do primeiro tempo, consegue dar ao jogo a cara que interessava um pouco mais a ele. Fica mais com a bola, controla um pouco mais com a bola, com posse, cadenciando o jogo. Volta para o segundo tempo, o Criciúma de novo vem forte. Esse é o lance do mais um segundo lance. anulado, né? Tem o último, há um desvio antes da última finalização que coloca o atacante em posição de impedimento. Aí o gol. O Bahia aí tinha feito para tentar, antes que o controle do jogo escapasse, ele faz mudanças que viraram tradicionais no Bahia, né? A entrada de 2 homens de velocidade. Hoje ele já começou com o Ratão, porque não teve o Everaldo, mas aí entrou primeiro o Ademir, depois o Biel e o Depena no lugar do Everton Ribeiro para renovar um pouco o fôlego. O Depena tem entrado sempre bem, né, Ele entrou bem, e participa dos lances decisivos do jogo. Muito bonito o gol do Jean Lucas, né? A ajeitada do Depena. E aí o Bahia consegue, já com o Criciúma, muito pelas circunstâncias do jogo, o Criciúma precisando do gol, se abre demais, o Bahia consegue encontrar o espaço do contra-ataque, funciona a substituição, o Biel é o jogador que puxa em velocidade o lance do gol, do primeiro gol, e o Bahia acaba se classificando. Um jogo de dois times que são bastante interessantes de ver nessa temporada. O Bahia brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, o Criciúma voltando à Série A, talvez não vá brigar em parte alta, mas parece pronto para fazer um campeonato bem mais competitivo do que se podia imaginar. Ele já se demonstrou pronto, o Criciúma, para jogar realmente com os times de Série A. Em casa, o Heriberto Risso é impressionante como eles tendo um time bom, faz uma diferença absurda. E ele é um time corajoso. Você vê, por mais que teve um equilíbrio no jogo, os melhores chances foram do Criciúma. O volume de finalização, até nos melhores momentos, você vê realmente mais, só que faltou efetividade nessa questão para transformar, mas aí o Bahia... fez 2 gols anulados, né? É que na estatística, se você for olhar o número puro e simples, são 14 finalizações do Bahia contra 12 do Criciúma. Mas você tem situações de gol que resultaram, claras, por exemplo, até nos gols anulados, que não vão contar como finalização porque o lance estava paralisado. Mas o Criciúma estava produzindo bastante. E se a gente pegar, né, Alex, chama a atenção do banco, né, do Bahia hoje, as substituições, olha o nível das substituições hoje, né? Aí vem o entraram Ademir, Rezende, Biel, Rezende, o Stupinhan e o Depena. Né? Vejam que são jogadores acostumados a jogar Série A, acostumados a jogar em grandes times, né? Então, faz bastante diferença. Vai fazer diferença ali no final. E ao longo do campeonato também vai ajudar muito o Bahia. Nesses 100 minutos de um jogo, vai fazer sempre diferença você ter essa quantidade junto com qualidade. Isso aí é um fato, e que os outros times com menos investimento, ele não vai ter essa possibilidade. Tá aí, rapaziada. Destaque pro banco é muito importante, velho. É uma frase que eu sempre usava, mas sempre ficava naquela dúvida de quando que isso iria se aplicar à realidade do Bahia, por conta do nível de investimento na época. Existe um bom time, e um bom time ganha jogo. Um bom elenco ganha campeonato. E o Bahia tem tido cada vez mais contribuições vindas do banco de reserva. Às vezes pode ter uma queda técnica ali, leve e tal, mas a rotação às vezes pode ser até maior. E geralmente tem sido maior do que os atletas que saem. Então as coisas estão funcionando, a engrenagem está rodando, isso é bom demais. Outro destaque aí, ó, pra gente ver a importância desse triunfo: o Bahia venceu pela primeira vez o Criciúma na Libertadores depois de 10 anos. O último triunfo em solo catarinense foi pelo Campeonato Brasileiro de 2004, quando o Guilherme Santos marcou o tempo. Tá aí, velho. Destaque do nosso parceiro Davizinho lá do Portal Tricolor Net. A gente entendeu o tamanho desse triunfo, por mais que o adversário, para muitos, não seja tão forte, por mais que a gente já tivesse uma vantagem do primeiro jogo. Se a gente parar para olhar o pote B ali, meu irmão, o Criciúma, acho que no final das contas foi o time mais difícil. O Bahia, né, conseguiu o resultado com certa tranquilidade aí, né? Porque no agregado foi 3-0. A Sport Center Internacional, acho que da Argentina, né? Também destacou aí o triunfo do Bahia. Aí é outro que avançou na Copa do Brasil. El tricolor de Acerro había ganado 1-0 como local y hizo lo propio de visitante, 2-0 en su visita a Criciúma para meterse en octavos de final. Goles de uruguaio Carlos Depena e Jean Lucas. É o destaque aí da ESPN com esse portunhol maravilhoso, tá? Gostou? Deixa o like, papá. Embora a Bahia desgrama, vai assistir as outras coisas de Bahia aí, a gente tem soltado nos 2 canais, já vai aí no card, na indicação do vídeo, ou dá uma acompanhada no nosso canal, Maratona e bota pra cima. Eu sou mais Bahia e eu sou o maior do Nordeste demais. E você?